Olá! Hoje vamos contar a suposta verdade sobre a história do flautista de Hamelin, baseada em alguns achados na cidade de mesmo nome. Hamelin é uma cidade da Alemanha, no estado de Baixa Saxônia, capital do distrito de Hamelin-Pyrmont. Hamelin é cortada pelo rio Weser e localiza-se na região de colinas muito procurada por turistas, andarilhos e ciclistas. Trata-se de uma história retirada do folclore medieval e que inspirou os irmãos Grimm a recriar a história como conto de fadas para amedrontar criancinhas. Mas talvez, mal sabia eles que a história pode ter um fundo de verdade. Talvez você já conheça a história do flautista de Hamelin, mesmo que com o passar dos anos ela possa ter sofrido mudanças em sua narrativa. Hamelin é uma cidade da Alemanha, a qual sofria com infestação de ratos no ano de 1284. E lá apareceu, com vestimentas coloridas, um flautista mágico prometendo retirar os ratos da cidade mediante pagamento. E assim o fez, usando sua flauta mágica, retirando todos os ratos da cidade. Porém, não ocorreu o pagamento. O flautista prometeu vingança. Retornou à cidade no mês de julho daquele mesmo ano, tocando a sua flauta, mas dessa vez não era mais para retirar os ratos, mas sim as crianças daquele povoado. A cidade parece ter saído da imaginação dos irmãos Grimm. Hamelin guarda muita história em sua bela arquitetura de construções em chaimel, tipicamente alemã. A cidade, inclusive, explora em seu turismo a história do flautista de Hamelin, porém percebe-se que a lenda passa o limite da cidade, ela abrange o folclore da região. Algumas evidências de que a história de fato ocorreu. 1. A própria cidade guarda em suas paredes e documentos relatos de que algo a mais possa ter ocorrido. Em uma residência privada datada de 1602, traz a seguinte inscrição em uma placa: em 26 de junho de 1284, no dia de São João em São Paulo, 130 crianças nascidas em Hamelin foram retiradas da cidade por um flautista vestido de roupas multicoloridas depois de passar pé o Calvário perto de Koppenberg. Desapareceram para sempre. 2. Numa igreja destruída, havia em seus vitrais um flautista sendo seguido por imagens de crianças vestidas de branco, aparentando fantasmas. 3. Há também uma anotação na cidade que lamenta o ocorrido. Faz 100 anos desde que nossos filhos nos deixaram. 4. Há uma cultura local em que uma rua na cidade, aonde supostamente as crianças foram vistas pela última vez, em que proíbe que toquem música ou cantem, por respeito às vítimas da lenda. Bom, o fato é que ninguém sabe o que de fato ocorreu com as crianças. Há muitas teorias de alguns estudiosos sobre o assunto. A primeira teoria é sombria, a de que o flautista tenha sido um grande serial killer ou pedófilo da época. A segunda teoria é de que as crianças morreram afogadas num rio local ou até mesmo soterradas. A terceira teoria é a mais impressionante. É de que as crianças teriam sofrido com um fenômeno que ocorria na época medieval, a praga da dança, ou seja, um surto de dança coletiva. A dança poderia se alastrar de uma pessoa para grandes grupos. Todos sofriam de uma compulsão pela dança, por longos períodos pulando e cantando, dançando até a sua exaustão, ou até mesmo a sua morte. E por coincidência, no século XIII, há registros desse surto ao sul de Hamelin, mais precisamente na cidade de Erfurt. Alguns jovens e crianças mexiam-se sem controle, acabando num povoado vizinho. A crônica relata que algumas crianças faleceram logo em seguida e as sobreviventes ficaram com tremores severos. A quarta teoria também é bem interessante. É de que as crianças foram abduzidas por seres extraterrestres. Tendo em vista que o flautista usava roupas coloridas, fato incomum para a época, bem como carregava uma flauta, instrumento tido como causador de grande estupor, ou seja, capaz de induzir estado de inconsciência profunda, objeto do qual havia relatos de serem carregados pelos extraterrestres. Na época também havia muitos relatos de avistamentos de OVNIs em Nuremberg, relatos estes descritos como grandes eventos, igualando-se como a guerra, como grandes naves e explosões no céu. E por fim, a teoria de número 5, que há quem diga que a cidade pode ter vendido seus filhos por conta da imigração. Segundo o site AminoApps, a teoria da imigração sugere que as crianças foram vendidas para um recrutador da região do Báltico da Europa Oriental, numa prática que não era incomum na época. Em seu ensaio, Sheila Hart afirma que os sobrenomes da região são semelhantes aos de Hamelin, e que a venda de filhos ilegítimos, órfãos e outras crianças que a cidade não poderia suportar
é a explicação mais provável. E aí, será que o fato não passa de um conto de fadas? Será que um extraterrestre raptou as crianças? Qual teoria você acha mais provável? Comenta aí embaixo o que você acha disso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar as notificações para ficar por dentro. Tchau!